Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer grande estar aqui de novo, apresentando hoje, começando a apresentar hoje o programa da revista Aquarista Júnior, programa número 37. Hoje é dia 1º de abril de 2019 e está sendo um prazer muito grande, vamos dizer, consultar nossos arquivos, consultar nossa biografia, consultar as nossas gavetas, as coisas que a gente tem do passado, né? Para apresentar o quê? Um resumão do que foi ou do que é a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar da revista Aquarista Júnior. Tudo aquilo que a gente fez, organizou, planejou, projetou, ajudou, tanto os aquaristas, claro, propriamente dito, né, como as lojas de aquário, foram nossas parceiraças desde o começo, até hoje são, os fabricantes de produtos, os importadores de produtos, que começou a se fortalecer no comecinho da década de 90 e cresceu absurdamente, né, até os dias de hoje, a quantidade de produtos importados que a gente tem aqui no Brasil. Os atacadistas, os distribuidores, que durante uma boa época foram o elo de ligação entre fábrica e loja, né? Então o que acontece? Existem hoje, até hoje existem, vários grandes atacadistas no Brasil que acabam o quê? Pulverizando toda a produção das fábricas, a importação para todo o Brasil. É por isso que o hobby do aquarismo tornou-se um hobby para toda a família, para todas as idades, para todos os cantos do Brasil, para todas as classes sociais, para todos os tipos e formas de bolso, né, de dinheiro que o aquarista possa ter, tudo isso o quê? Veio o quê? A engrandecer, e a revista teve presente nisso. A gente teve o privilégio de poder participar com tudo disso, sempre procurando ouvir bastante, procurando ver o que o pessoal precisava, tanto a parte comercial, então aí colocava, formulava algumas matériazinhas na revista, tanto a parte do aquarista, o que precisava realmente, tecnicamente, ele conhecia um pouco mais, alguma regrinha que pudesse ajudá-lo no dia a dia do aquário. E como eu sempre tive aquário, então a convivência aquarística, como eu sempre fui um pesquisador de aquarismo, lendo, observando, anotando, comprando livros, sei lá, fiz na minha vida aquilo que eu às vezes brinco, né? Você vê, tem gente que gosta de cavalo. Então, realmente, tem gente que gosta de cães, tem gente que gosta de pássaros. Eu, como desde criancinha, acabei gostando muito de peixes, de aquários, acabei me dedicando tudo e fazendo dessa vida cotidiana primeiro um hobby, claro, um prazer, uma coisa de criança, depois uma coisa de adolescente, que veio crescente dentro de mim, pensando em alguma coisa que pudesse ajudar o aquarismo, o hobby do aquarismo como um todo. Quando fiquei mais adultinho, trabalhei durante muito tempo na área de projetos de máquinas, projetos mecânicos, indústria metalúrgica aqui no ABC, como já citei nos outros programas, e o que acontece? E como com essa ideia de projetista, na época criei e falei, puxa, vou criar um projeto de revista que possa realmente ajudar todo mundo. E foi isso que a gente fez no finzinho dos anos 80, né, que foi, o projeto surgiu mais ou menos 85, 86, né, principalmente, e em 88 a gente acabou lançando a revista Aquarista Júnior. Então estamos começando aqui o programinha número 37, espero que vocês estejam gostando, vá assistindo na sequência, hoje nós estamos no capítulo 37 dessa novelinha, então é a 37ª semana que a gente está apresentando fatos pitorescos que eu estou pegando realmente nos arquivos, nas gavetas, na memória, e está sendo muito fantástico. Antes de começar a falar propriamente do programa, porque nós estamos, só para você ter vamos dizer, uma visão histórica, né? Nós estamos no ano de 1993. Então eu estou contando os fatos pitorescos que aconteceram no próprio mercado e que a revista esteve junta, ou colaborou, ou realmente organizou, ou teve uma participação daquela época, tá legal? Mas antes disso, eu queria falar que agora, amanhã, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil. E lembra que eu falei, puxa vida, a Aquarista Júnior desde o começo, tanto a parte técnica nas revistas, a gente sempre procurou incentivar o quê? A criança a, sei lá, praticar algum hobby. Então, várias ações na revista, nos primeiros anos, era voltada para quê? Para justamente ajudar os pais, as mães, a oferecerem às crianças uma ideia de hobby. E o aquarismo entrava, vamos dizer, firme nessa. Tivemos na época muitas, vamos dizer,
agendamento, né, organização de visitas, que visitaram aqui o nosso querido aqui o Centro Cultural Aquarista Júnior. Então eram visitas onde as crianças viam peixes ao vivo, recebiam algumas informações, aquela coisa toda. E o que que acontece? E isso sempre motivou a gente a trabalhar, a fazer. Tivemos também uma boa, vamos dizer, parceria, colaboração, apoio, né, da própria Secretaria de Educação e Cultura aqui do município de São Bernardo do Campo, através das professoras, das educadoras, das pedagogas, da própria secretaria mesmo, o pessoal da secretaria. E o que que acontece? E durante esses anos todos, né, esses 30 anos, nós publicamos algumas coisas ligadas a justamente livro infantil. Eu queria só mostrar 3, que a gente fez o Aquaristinha, né? Um livrinho básico, que é justamente aquário para crianças. Então, informações que a gente mostra o quê? O que a criança pode aprender jogando, brincando, colorindo. Então é mais um livrinho, vamos dizer, de desenhar, de pintar, de fazer liga-ponto, de procurar palavras, entendeu? E de indiretamente aprender um pouquinho de aquarismo. Mais recentemente, isso foi em 2017, né? A gente lançou 2 livrinhos também, livros infantis, história infantil. Um deles é Aventuras no Fundo do Mar. Essa é a capinha dele, tá? Livrinho estilo cadernão, né? Que tem um espiral aqui direitinho. Então, Aventuras no Fundo do Mar. Uma história infantil mesmo, né? E Aventuras do Cupinho também. Tá vendo aqui a capinha? Final de 2017, é isso? Que nós lançamos esse livrinho. Já na própria revista, eu só queria fortalecer no caso, né? Em várias revistas a gente publicou coisas para crianças, brincadeiras de crianças, atividades de crianças, coisas que as professoras podiam fazer em sala de aula, né? E o que que acontece? E nós criamos o quê? Na revista, deixa eu ver, desde a revista número 52, desde outubro de 96, marca o quê? O lançamento de uma coluna nossa na revista chamada Aquarista Kids. Eu queria mostrar, só para você ter uma ideia como ela está hoje, né? Dá para ver aqui? Deixa eu ver. Opa, reflexo. Olha aqui, tá vendo? Ó? Boletim Aquarista Kids. Tá vendo que legal? Nós, só para você ter uma ideia, nós já publicamos, vamos dizer, colocamos nas revistas, né, 71 boletins, até a edição atual de hoje. Então, o que acontece? São tudo, vamos dizer, atividades que a criança pode fazer em casa, ou em sala de aula, ou a professora pode usar, aquela coisa toda, para quê? Para ajudar essa coisa de incentivar a criança a praticar algum tipo de hobby, entendeu? Então, um convite que eu faço, você que está me assistindo aí em qualquer cidade do Brasil, principalmente no interior, nas cidades vamos dizer, de população menor, em que as crianças nas escolas têm um contato maior com os pais ou com os próprios alunos, a integração, a interação é grande, faça algum projeto visando a ideia do quê? O aquário na escola. Monte um aquário, faça a criança pesquisar sobre algum assunto, mantenha a criança próxima dos peixes ornamentais, você vai ver que é agradável para todo mundo. Então, amanhã, dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, a revista Aquarista Júnior tem essa participação que acabou dando realmente para, vamos dizer, para ajudar nessa formação infantil das crianças. Só para você também ter uma ideia, eu até marquei aqui, sempre a gente marca nas revistas, em 1996, nós estamos, desde 96, na edição de 96, incluídos na coleção Gaia Ecoar de Educação Ambiental, avaliando a educação ambiental no Brasil, materiais impressos. Fico muito contente realmente de ter recebido essa inclusão nossa nessa coisa de ambiental, porque nosso trabalho foi, na época, era muito ligado a essa coisa infantil, essa coisa ambiental, e acabou sendo um prêmio não, uma coisa que a gente achou muito, muito legal ter participado aí do livro, vamos dizer, estado presente no livro, tá legal? Então, Dia Internacional do Livro, falei, beleza. Deixa eu falar uma outra coisinha também. Na revista passada, eu falei o empenho que a revista teve vamos dizer, em criar, década de 90, começou aquela coisa toda, essa coisa de peixes grandes no aquário, que numa época a gente começou a chamar peixes gigantes, depois a gente começou a chamar peixes grandes de rio, peixes de rio.
no aquário, entendeu? Então o que acontece? No último programa, eu dei uma pequena introdução de que na revista, deixa eu pegar a capinha dela, na revista 35, essa é a capinha dela, a gente fez uma matériazinha sobre os peixes, os chamados peixes gigantes. Quer dizer, na época não era tão gigante assim. Hoje a gente vê no aquário peixes grandes, muito grandes mesmo. Mas na época, às vezes, um tambaqui, por exemplo, de 20 centímetros já era considerado um peixe grande. Um Oscar, 25, 20, 25 centímetros, já era considerado um peixe grande. Então, o que acontece? Já tinha essa coisa vamos dizer, de observar que muitos aquaristas gostavam dessa coisa de peixes gigantes, tudo. Então eu queria falar que, só para você ter uma ideia, né? A revista Aquarista Júnior, na época, viu essa necessidade do pessoal tentar conhecer um pouquinho mais sobre isso. Você vê que hoje os peixes jumbos, né, estão muito populares entre uma categoria muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas que gostam de manter em aquário peixes grandes, entendeu? Sempre uns cuidados precisam ser muito observados, né? O aquário precisa ser bem construído, a espessura do vidro caprichada, a tampa de vidro preferencialmente não pode ser de vidro, é bom que seja ou de acrílico ou de plástico, aquelas colmeia, né, ou de tela, né? Bem, vamos dizer, bem apoiada, bem fechadinha, para que o peixe possa não saltar, entendeu? Porque ele é bruto, né? A coluna de água, vamos dizer, entre a tampa, o topo do aquário e a flor da água, deixa um bom espaço. A gente sempre fala nas revistas, 5, 6, depende do peixe, né? 6 até 10 centímetros você pode deixar sem água. Não deixa muito na ponta, porque só o ato de alimentar ele já acaba derrubando água. O aquário de peixe jumbo que seja montado, vamos dizer, num piso frio, que a gente sempre sugere, nada de colocar o aquário em piso, sei lá, de taco, de madeira, entendeu? Essas madeiras, vamos dizer, comprida, né? Laminado. Então toma cuidado porque respingos existe, umedece a madeira e com o tempo o aquário acaba tendo problema, principalmente porque a gente sempre acaba escolhendo aquários grandes, de volumes grandes. Então, às vezes, sei lá, pelo menos 200 litros, 300 litros, 500 litros, tem aquários até de 700, 800 litros, então muito cuidado, porque ele é pesado, nada de pensar em montar um aquário de jumbos, às vezes em apartamento. Se for montar, dá uma consultada no síndico, na administração do prédio, no projetista, sei lá, do prédio, para ver em que ponto do apartamento você pode colocar lá seus 500, 600, 700 quilos de peso de aquário, entendeu? Já falei, espessura forte, entendeu? E tomar cuidado, vamos dizer, com essa coisa que peixe jumbo é grande, não é que ele é bruto, né? Ele é estabanado, e nessa de ser estabanado, ele pode realmente, vamos dizer, até empurrar uma pedra grande que bate no aquário, trinca o aquário. Nada de colocar aquário também muito próximo da cama que você vai dormir, muito próximo do sofá que você vai sentar, na mesa da sala, porque em um eventual acidente, realmente você acaba se machucando bastante, né? Então, uma coisa do aquarismo que a gente sempre tem que pensar, já falei nos programas anteriores, eu participei durante muito tempo nessa vou dizer, na época que eu trabalhei em metalúrgica, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Então a preocupação nossa era sempre o quê? Evitar acidentes e pensar em coisas que os funcionários poderiam fazer ou manter para que fosse evitado acidentes. Às vezes o acidente acontece, né? Mas você tem que evitar o máximo possível, entendeu? É que nem você subir, sei lá, numa escada que você sente que ela tá, vamos dizer, com a madeira meia bamba. Você querer subir no telhado, vamos dizer, de telha brasilite, depois da chuva, por exemplo, ele pode quebrar. Então, o que acontece? São ações preventivas que você pode fazer. Então, no aquário jumbo, a gente precisa ter esses cuidados, porque a gente está mexendo com vidro, que é cortante, pode quebrar, pode machucar. Estamos mexendo com água, que o volume total, o peso total acaba sendo grande, então no eventual vazamento ou no estouro do aquário, inunda a casa inteira. Se você mora em apartamento, você vai ter que pagar o conserto lá do vizinho do andar de baixo, entendeu? Então, e mexemos com eletricidade também, que está muito próxima da água, então um choque, alguma coisa, você pode se assustar, pode tomar um choque, não é muito forte, mas é um choque que assusta, e nessa daí você pode cair de uma cadeira ou bater o cotovelo no vidro. Então o que acontece? Peixe jumbos, desde década de 90, está entre, vamos dizer, um dos temas da própria revista Aquarista Júnior. Eu queria citar uma coisa também interessante. Deixa eu ver, algumas coisas que a gente colocou, que eu marquei aqui, ó. Revista 33. Essa revista é de agosto
de 93. Deixa eu pentear o cabelinho aqui. Deixa eu ver. Na página 4, nós falamos o quê? Nós citamos, né, num comentáriozinho, do tubarãozinho leopardo, entendeu? Recebemos em junho uma notícia muito bacana do Museu do Mar aqui de Santos, São Paulo. O tubarão leopardo, que chegou ao museu em junho de 90, sendo recém-nascido, filhotinho, né, com 30 centímetros de comprimento, está completando 3 anos de museu, vivendo muito bem em um tanque de 3 mil litros. O tubarão está com 1 metro de comprimento. O tubarão leopardo é um tubarão que não fica muito grande. E o que acontece? Citamos essa revista, acompanhamos na época, né, a vida desse tubarão leopardo no Museu do Mar aqui de Santos. Então o que acontece? Na época o pessoal tinha tubarãozinho no aquário. Era um tubarão que ficava movimentando, não ficava muito grande. E o que acontece? Num tanque de 3 mil litros, ele acabou tendo uma sobrevida, uma qualidade de vida muito boa e viveu muitos anos no aquário. Nessa revista 33, a gente cita essa coisa do tubarão, que acabou sendo o quê? Uma modinha o pessoal acabar tendo tubarão em aquário, e a gente realmente, como revista, numa época fizemos até uma matériazinha sobre como você podia preparar uma caixa redonda de fibra, né, que na época as caixas eram de fibra de vidro. Hoje já tem muita caixa plástica, né, aquela coisa toda, para você montar um habitat adequado para viver pelo menos um tubarãozinho leopardo que ficava girando na caixa d'água quase que 24 horas. Na revista 34, deixa eu pegar aqui, ó, revista 34, página 12, olha ela aqui, ó. A gente já falava das raias de água doce, entendeu? Por quê? Porque eram peixes exóticos, eram peixes símbolos, né, da nossa querida Amazônia, e que tinha alguns aquaristas, principalmente do norte, principalmente do Pará, que a gente tinha um bom contato com algumas pessoas ligadas àquele museu que tem lá, Museu Gold, alguns aquaristas que durante um tempo ajudaram o próprio museu, o próprio aquário do museu a se, vamos dizer, a continuar funcionando, né? E as arraias eram destaques lá da região, né? Entendeu? Então o que acontece? Na revista 34, só para você ter uma ideia, aí já dezembro, né? Deixa eu ver quando que ela é. De outubro de 93, já na época a gente realmente quis o quê? Fazer algumas matérias, teve outras, né? Falamos sobre piranha, falamos sobre o próprio tambaqui, o próprio pacu, que na época era muito comum, peixes, a própria tilápia, né? Que não é considerado um jumbo, mas para a época uma tilápia St. Peter, né? Aquelas tilápias mais rosadas, né? Puxa vida, elas eram grandes. Então, para um aquarista normal, aquilo era um peixe jumbo, no caso, né? Então, o que acontece? Desde a década de 90, a gente vem colaborando com essa coisa do apoio aos aquaristas que gostam dos peixes jumbos. Inclusive, até marquei, quero mostrar aqui, revista 97, foi na 97, 98 e 99, em 3 partes, porque a revista é sempre de variedades, né? A gente publicou, encartado na própria revista, né, um tipo de um guiazinho prático, em 3 partes, né, que chamava o quê? Peixes de rio no aquário. Isso já foi mais para frente, né, foi em 2004, que a gente fez um guiazinho, a partir do ponto, quando a pessoa pegava o peixe grande, o peixe jumbo, às vezes num pesqueiro, ou às vezes de um amigo, ou às vezes numa loja que o peixe estava lá há muitos anos, já não tinha nem valor comercial e você trazia para casa. O que acontece? Como que a pessoa ia tentar adaptar o peixe rapidamente no aquário. Deu para entender? Olha que legal. Peixes de rio no aquário. Então, e a coluna, né? A coluna do Boletim dos Peixes Jumbos, que até hoje existe. Deixa eu ver. Em dezembro de 2013, que foi a primeira coluna que a gente lançou em dezembro de 2013, que apresentamos o peixe mussum, no caso, né? E eu queria mostrar a revista, página 28, como que ela está agora. Quer ver? Olha que legal, cara. A coluna dos peixes jumbos, hoje está aqui. Essa é a carinha dela mais atual, tá legal? Então, o que acontece? Boletim dos peixes jumbos, todo bimestre, ou quase todos os bimestres, né? A gente apresenta o quê?
apresenta algum peixe jumbo em destaque, dando as principais características, porque a função da revista é essa. Você pegar a revista, algum peixe que você já conhece ou já viu, o que você pretende ter, e ler algumas dicas sobre o peixe. O que ele gosta, porque aquilo que eu falei, como a gente teve essa convivência com os peixes, e com peixe, principalmente com a grande maioria dos peixes, a gente acaba, né, se habituando o quê? Com os hábitos, com o comportamento, com aquilo que ele gosta de comer, aquilo que ele não gosta, aquilo que você deve evitar, o pH da água, a temperatura, se o aquário precisa ter água muito movimentada, pouco movimentada, se a luz tem que ser forte, tem que ser fraca. São dicas básicas de pá. É claro que sempre a gente fala, os peixes em geral, né, os jumbos também, eles acabam tendo uma personalidade toda individual, entendeu? Até que nem pessoas, né? Às vezes a pessoa são dois irmãos, um é do bem, outro é do mal, entendeu? Então, quer dizer, peixe é a mesma coisa. Tem um que é mais tranquilo e mais submisso e mais frágil. O outro é mais valentão, é mais forte, come mais, aquela coisa. Então, o que acontece? Ele tem, às vezes, um comportamento diferente, entendeu? Então, você, como aquarista, o grande exercício aquarístico que a gente convida o pessoal a fazer é você observar o aquário. Por isso, se você tiver oportunidade, na volta do trabalho, alguns momentos do dia, se você ficar só olhando para o aquário, vendo o movimento da água, o movimento das plantas, o próprio movimento dos peixes, o momento da refeição, onde está todo mundo comendo, está todo mundo movimentando, é isso que você aprende aquarismo de uma maneira muito legal, entendeu? Aí você começa a aprender a ver que, puxa vida, aquele bagrezinho que eu tenho fica só naquele lugarzinho. E a comida eu tenho que praticamente jogar para ele, cai perto da boca dele e a boca, porque ele é meio ceguetão, entendeu? Então o que acontece? Nessa daí você fala, peraí, então para que eu tenho um aquário de, sei lá, de 3 metros de comprimento se eu preciso de apenas 60, 50 centímetros de espaço para ele ficar, porque ele só fica lá. Porque às vezes você começa a descobrir que o comportamento dele é de um peixe parado, que gosta às vezes de um lugar do aquário, às vezes uma área de sombreamento, uma toca, alguma coisa, e aí você começa a perceber o quê? Que o aquarismo é uma coisinha muito mais simples do que pode parecer, entendeu? Então, quer dizer, com pequenas ações você vai fazer uma acomodação tanto biológica como ambiental para o peixe, como com um enriquecimento ambiental de alguma coisa que você possa pôr dentro do aquário, que vai ajudar ele a ter uma vida legal, entendeu? Então, principalmente nesses momentos de quando você acende a luz do aquário, observa como que está a turma, entendeu? Quando você vai apagar a luz, momentos antes, observa. E quando você apaga, tenta ficar lá uns 5 minutinhos de frente do aquário para ver a reação da turma. Se cada um tá indo para um lugarzinho. Isso vale muito. Vale para os peixes em geral, né? Mas para os peixes jumbos vale mais ainda. Porque como são peixes grandes, normalmente eles têm a boca... Se não é mordedor, é uma boca forte. Entendeu? Então o que acontece? Se um peixe agredir ou cutucar o outro, às vezes é uma agressão mais agressiva, mais, vamos dizer, mais perigosa, né? Machuca o outro peixe. Se você não tem esse acompanhamento, o peixe toma uma cutucadinha hoje, toma amanhã, ele debilita e às vezes quando você percebe, ele já está com um machucado muito grande, que às vezes é até difícil você tratar dele e você curar dele. Vale para os peixes jumbos também, uma coisa que é bom falar, aquela história de evitar colocar a medicação no aquário, claro, né? Porque às vezes só um peixe está doente ou está com algum problema. Então, todo aquarista de peixe jumbo, o que a gente aconselha sempre é você ter um aquário de reserva, um aquário que não precisa ser muito grande, tem que ser espaçoso, claro, para acomodar o peixe, sem nada no solo, entendeu? Apenas com um filtro interno, que pode ser um filtro de copo com a lã, né? Ou um filtro espuma também, com ar, aeração, um aquecimento, que pode ser só um aquecedor, luminária nem precisa, só a luz do ambiente. E o que acontece? Esse aquário vai ficar desmontado. Numa necessidade, você vai preencher com uma boa parte, a gente sempre fala 3/4 da água do próprio aquário, e 1/4 de água nova, sem cloro, para colocar o peixe que se machucou, que está adoentado, para ser feita uma tentativa de medicação nele para que ele possa voltar na convivência do grupo. Às vezes tem peixe que é separado e não dá para voltar, entendeu? Então ele acaba tendo que ficar no ambiente sozinho. Isso vale para todos os animais, até em zoológico eles fazem isso, entendeu? O animal está apanhando muito, ele é isolado, é tratado direitinho tudo, e às vezes não volta para a comunidade
pro aquário misto pro aquário misto, pro recinto misto de animais que às vezes ele estava. No aquário não é diferente, tá legal? Então, peixes jumbos, muita atenção, jumbistas aí, vocês que gostam dele, principalmente esse lado olhar. Então, seja um aquarista observador, olhador, para sentir a necessidade do dia a dia. Tem peixe que você sente que está muito robusto, está muito gordinho, então esse peixe não necessita de muita alimentação, vamos dizer, para ele. Aquele outro está mais magrinho, tenta dar uma enganadinha, joga uma para cá, uma comida para lá, para que aquele que está mais fraquinho possa se alimentar melhor e com isso possa ganhar um pouco de corpo e ganhar um pouco de saúde, até para se defender, entre aspas, né, nesse aquário de jumbo, que às vezes o próprio jumbista gosta de colocar uma população muito grande e mista de peixes, então sempre uma espécie ou outra acaba, vamos dizer, prevalecendo sobre outras. Então, isso daí vale a pena você sempre pensar, tá legal? Então, as revistas do começo de 90 realmente foram destaque essa coisa do aquarismo jumbo. Fico contente hoje que a gente deu essa pitada, né, de colaboração, de incentivar muitos aquaristas a praticarem essa coisa do, vamos dizer, do aquarismo jumbo, tá legal? Então espero realmente essa parte que tenha servido, né, vamos dizer, de incentivo para todos os aquaristas e jumbistas do Brasil, tá legal? Deixa eu falar também uma outra coisa, na revista 31, deixa eu ver, a revista 31, deixa eu só mostrar a capinha dela, tá aqui, ó, tá vendo aqui? Na revista 31, a gente lançou três na página 8, deixa eu ver aqui, nós lançamos três, que foi a programação de 1993, o terceiro troféu Brasil Aquarista Júnior, que era um troféu, era um prêmio em que, vamos dizer, pegava fotografias de aquários, tanto de água doce como salgada, e como se diz, e escolhia os campeões, tá legal? Também nós fizemos em 93 o MOAC 93, que era um movimento aquarístico brasileiro, né? Que era justamente um concurso de redação e pesquisa, que o tema era reprodução de peixes. A gente escolhia um tema no ano e fazia as pessoas pesquisarem vamos dizer, a respeito. E nós também organizamos o quarto, né? Seria o quarto, concurso Aquarista Júnior de desenho livre, tema peixes. O pessoal mandava um desenho, normalmente quem participava eram crianças, pré-adolescentes, aquela coisa toda, papapi, papapá. E o que acontece? Na revista 36, porque durante o ano todo foram participando, foram enviando para nós, né? Então eu queria relacionar só como fato histórico, né? Deixa eu ver, papapi, papapá. O quarto concurso Aquarista de Desenho Livre, o campeão foi Edson Henrique de Campos, de Mogi Mirim. O concurso de redação, a campeã foi a Ana Cláudia, de Rondonópolis, Mato Grosso. Olha a fotinho dela aqui, é a maiorzinha, tá vendo aqui, ó? Campeã, tá vendo aqui, ó? Ela mandou uma redação, no caso, sobre o tema reprodução de peixes. E o terceiro troféu Brasil de fotografia, o campeão foi Silvio Fernandes Rosa, de Itumbiara, Goiás. Olha que legal, cara. A participação de todos realmente vinha por cartas, né? Não era uma participação maciça, que nem hoje tem a internet, que às vezes você faz alguma coisa, vem centenas, milhares de participantes, né? Aqui eram algumas dezenas, no caso, né? Mas o que acontece? O interesse é isso. A revista Aquarizante chegava na mesa do pai, por exemplo, e o pai incentivava o quê? O filho ou a filha a realmente participar de algumas ações de atividades que a revista programava. Então isso aí, na revista 36, deixa eu mostrar de novo a capinha dela, foi uma coisa que a gente fez com o maior carinho, essas coisas dos troféus que a gente fez nos primeiros anos de revista, justamente para integrar essa coisa do aquário na casa da pessoa, entendeu? Então todo mundo da casa acabava ficando direto e indiretamente envolvida com peixe, ou fazendo uma pesquisazinha, ou tirando a fotografia do peixe, entendeu? Ou fazendo uma redação. Então isso daí era bacana, porque acabava movimentando pai, mãe, filho, filha, criança, empregada, aquela coisa toda. Isso daí acabou deixando uma marca importante na própria história, realmente, da revista, que motivou gradualmente ao número de aquaristas crescerem no Brasil, né? Isso daí é bacana porque acaba sendo
Legal, né? Mostrar para vocês, no caso. Eu queria também falar uma coisinha, foi em 93 também. Várias revistas, 31, 32, em várias revistas, o que acontece? Deixa eu ver, a 32, página 8. Lembra que a gente tinha no comecinho da revista, já falei sobre isso, tinha uma seção chamada Pode Não Pode. E a gente, o que acontece? A partir da revista 31, a gente começou nas revistas seguintes, então a revista, essa 32 que eu estou mostrando, só para você ter uma ideia, é de junho de 93, nós tínhamos uma seção na revista chamada Pode Não Pode. O que você pode fazer no aquário, o que você não pode fazer no aquário. Então, durante várias edições, a gente lançou, colocou centenas de dicas de pode, centenas que não pode, sei lá, até esgotar os assuntos. Mas o que acontece? Como a revista sempre foi rica em receber cartas, né? Cartas com dúvidas ou cartas com coisinhas. Então o que acontece? A gente começou a fazer, tá vendo aqui o pode não pode? Através de uma ilustração, que era feita pelo nosso colaborador, desenhista aqui da revista, do Duílio Coutinho. Nós, o que acontece? O pode não pode é o seu espaço. É o cantinho do leitor. É assessoria técnica e especialidade. Respondemos nessa edição as consultas feitas por... Então a gente pegava as cartas que a gente recebia, não dava para responder manualmente todas, porque acabou tendo um volume muito grande de cartas, né? Então o que acontece? A gente pegava vamos dizer, as questões que eram mais comuns, elaborávamos uma resposta através de uma figura ilustrativa e um textozinho, por exemplo, né? E, por exemplo, só para você ter uma ideia, ó, nessa revista, ó, respondemos nessa edição as consultas feitas por Vera Lúcia Raposo, do Rio de Janeiro, Alexander Belader, de Porto Alegre, Ademir Silva, de São Paulo, Eric Maurício dos Santos, de Paranaguá, Paraná, Luiz Guilherme Kovacs, de Peruíbe, São Paulo. E o que acontece? Então a gente pegava 3, 5, 7 perguntinhas que a gente via que o pessoal ia fazendo, e a gente colocava na revista. Deixa eu mostrar uma outra aqui. Revista 33. Olha que legal. Revista 33, página 8. Olha aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo figurinha. Então, o que acontece? Nessa época, era uma sessãozinha que fazia muito sucesso. Então, Correio Aquarista, sua dúvida pode ser logo esclarecida. Nunca esqueça de nos enviar um envelope selado para a resposta. Aquilo que eu falei. Na época, as cartas eram o que fazia as editoras, né? Então, como a gente começou a receber um volume grande de cartas, às vezes a pessoa que queria uma resposta, vamos dizer, direta nossa, a gente pedia para mandar um envelope selado. Olha que bacana, cara. Então, eu pegava a carta da pessoa e respondia manuscrito mesmo, na própria carta e mandava de volta para a pessoa. Então, o que acontece? O intercâmbio cultural, né, com os aquaristas sempre foi uma marca, até os dias de hoje né? Hoje é claro que tem essa coisa de e-mail, WhatsApp, que acaba sendo mais rápido, mas antes tinha essa coisa de você formulava a carta, escrevia a pergunta, mandava para o correio, demorava alguns dias, eu respondia. Então, você ficava batendo um papo com uma pessoa, às vezes 3 anos. É verdade. Então, por exemplo, nessa daqui a gente respondeu Leonardo Moraes de Dourados, Mato Grosso do Sul, Arthur de Paula Marques de Sorocaba, Edivaldo Pereira de Melo de Cabedelo, Paraíba, e Fernando César Crepaldi de Americana. Olha que bacana, cara. Então, é isso que eu queria falar.